Olá, eu sou a pastora Ivana Coelho e mais uma vez, mais um episódio do Vivas, Histórias que Inspiram. Bom ter você aqui conosco e eu sei que Deus vai falar contigo nesse momento aqui, porque eu tenho alguém muito especial. Recebo hoje, nos estúdios da Agathos Play, Fabi de Moraes, uma querida. De quanto tempo? Ivana, vamos colocar aí 2013. Ela é boa em data, gente. Eu sei que é muito tempo 2013. que a gente tem uma ligação. 2012, 2013 nos encontramos lá em Tanque de Bethesda. Olha que coisa, que presente. Fabi é um presente de Deus para minha vida. Uma menina que inspira muitas pessoas. Ela tem um ministério chamado Sou Esther, né? Verdade, pastor. Membro da Segunda Igreja Batista em Itaperuna. Empresária. Isso. Mãe de 2 meninos lindos. São maravilhosos. Hein? Lucas e Daniel. Falei na ordem certa? Falou. Certa. Na ordem certa. Isso. E de menina a gente entende, né? Oh! E como? Fabi, bom ter você aqui. Obrigada, pastora. Vivas Histórias que Inspiram. É um programa que nasceu no coração de Deus. Sim. E eu tenho certeza que tem alcançado muitas vidas. E hoje, você que está nos ouvindo vai ter a oportunidade de ouvir uma história linda acerca da paternidade. O nosso Pai, né? O nosso Pai Celestial e o verdadeiro papel que nós precisamos nos encontrar nele como filhos, como filhas. É verdade. Conta para mim um pouquinho da sua história, Fabi, da sua infância. Conta para mim. Então, pastora, eu cresci tendo o meu pai muito religioso, né? Mas até então ele não tinha tido ainda um encontro com Jesus. Foi preciso uma crise de casamento conjugal e o meu pai aceitou Jesus dentro de uma casinha de oração lá em Xerém, porque eu sou do Rio, né? Sim. E ali naquele momento meu pai aceitou Jesus com uma irmã de coquezinho, assembleana, e que foi ela que trouxe a mensagem da salvação para minha família. Aleluia. E através da irmã Silvia, que hoje já está na eternidade, nós nos encontramos, nossa família foi realmente restaurada, né, desde o casamento da minha mãe e do meu pai, e nós viemos para Itaperuna em busca de uma nova história mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu na minha família. Aleluia. Nós vivemos uma nova história. E aqui em Itaperuna, meu pai encontrou ali na primeira igreja batista, sim, uma oportunidade de servir a Deus. E foi ali que a gente conheceu Jesus mais profundamente. Servimos ali por muitos anos. Meu pai foi alguém que realmente inspirava as pessoas, trabalhava na obra. Foi por muitos anos diretor de patrimônio ali da primeira igreja batista, foi também diretor de creche, sempre fez obra social, até mesmo antes de aceitar Jesus. Meu pai sempre teve o coração muito voltado para o próximo. E o meu pai sempre foi meu grande inspirador, né? E como depois que Jesus entrou na vida dele, que Jesus foi a inspiração dele, Jesus se tornou a minha inspiração. Sim. E foi assim que começou a nossa história, né? Eu tive a oportunidade ali na primeira igreja batista de me batizar primeiro que meu pai, que minha mãe, que meu irmão. Eu estava na escola dominical, né? E as tias avisaram que ia ter um batismo e que tinha 2 juniores que iam batizar, que era o Rômulo e o João Batista. Eu batizei com o João Batista. Que lindo! Muito lindo! E eu falei assim, tia, mas eu quero aceitar Jesus também. Amém. Ela falou assim, Fabiana, nós vamos fazer isso agora. Eu fui correndo em casa, peguei minhas roupas, fui para a igreja, fiz a minha profissão de fé ali com o pastor Jessi, aceitei Jesus publicamente. E de repente meu pai, minha mãe e meu irmão me viram lá dentro do batistério. Falaram, gente, o que essa menina está fazendo ali, gente? E vale lembrar que hoje, 25 de agosto, está fazendo quantos anos? 25 anos que eu aceitei coisa Jesus, linda. gente. Eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. E foi a decisão mais linda da minha vida, eu digo isso, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém. E falando sobre o meu pai, sobre essa paternidade linda que eu vivi com meu pai. O meu pai sempre foi alguém que investiu nos meus sonhos. Meu pai sempre foi alguém que me colocou no caminho de Deus, no caminho certo. O meu pai foi o sacerdote do lar, o meu pai foi o verdadeiro chefe de família. Quando Jesus entrou na minha família, tudo mudou, né? Mudou através do meu pai e depois alcançou todos nós. É interessante a marca, né? Que um pai e uma mãe
que serve ao Senhor deixa, né? E o meu pai foi essa pessoa que deixou um legado muito lindo na nossa história, na minha, na história do meu irmão, dos nossos filhos, né? O que nos dá força, né, Fabi, de ser alguém que é exemplo para os nossos filhos, né? Exatamente. E aí eu fui crescendo com essa vontade de servir ao Senhor, né? E hoje eu estava até contando para o pastor Gessi, falei, pastor Gessi, engraçado que o meu ministério sempre foi com mulheres. Por quê? Na primeira igreja batista eu trabalhei com as mensageiras do rei. Sim. Por muitos anos. E olha só como é que Deus vai trabalhando. Hoje estou no Ministério Sou Esté, algo que o Senhor trouxe para o meu coração, que nasceu ali dentro da Bethesda também, junto com o pastor Arnolfo, numa conversa, nem era Ministério Sou Esté, era Filhas de Jó, era um blog, e daí mais para frente, amadurecendo, crescendo na fé, eu vivendo as nossas crises, né? Que a gente vai vivendo os nossos desertos, nós vamos amadurecendo em Deus. O deserto, ele serve para amadurecer o crente. Vamos sendo forjadas pelo Senhor, Exatamente. Né? E eu pude mudar, né, o nome do ministério, Sou Esté. E meu pai sempre me apoiou em tudo, Ivana. Tudo que ele via que era bom, que tinha frutos e que tinha mão do Senhor, ele falava, filha, vai. Minha carreira profissional, o meu ministério. Alguém que sempre esteve muito presente. Sempre me deu direção. Meu pai sempre me deu direção. Um dia. E aí foi que em 2016, né, eu estava totalmente envolvida com a Bethesda já. Eu tive um momento que eu saí da primeira igreja batista e tive um encontro na Bethesda. E ali na Bethesda eu estava totalmente envolvida, né, com Vivas em 2016, aquela camisa rosa linda, com aquelas letras pratas. Foi a primeira conferência Vivas, né? 2016. E eu estava ali com vocês como uma das coordenadoras, né? Na ocasião eu estava ajudando a irmã Vera ali a cuidar da sala das preletoras, das pastoras. Sim, totalmente envolvida na programação. Totalmente envolvida na programação. E eu lembro também que antes, né, um dia antes do dia 2 de novembro, que é o dia que a gente faz a conferência Vivas, eu estive... Dia de finados. Dia de finados. Eu estive na rádio da Compaz FM com a Rosana. Enfim, eu estava muito envolvida na obra. Eu vivi, pastor Ivana, o mês de outubro, início de novembro, com muito envolvimento com Deus, de verdade. Era Deus te alimentando, né, para perto. Me chamando para perto. Te alimentando, te sustentando, me dando colo, te dando suporte. E eu não estava entendendo. Eu tinha uma necessidade de ir para Monte orar. No mês de outubro, eu estava 30 dias de férias. E os 30 dias de férias eu me dediquei para duas coisas. Para os meus filhos e para buscar o Senhor. Aleluia. E o Senhor estava me chamando tão para perto que eu falei assim, na minha última semana de férias, eu falei, eu vou tirar essa última semana só para Monte. Eu quero só orar. Eu quero só buscar a Deus. Você não sabia, mas era o Senhor te preparando, te chamando para perto. Aquela coisa assim, de encher o meu coração. E logo à frente eu fui entender o porquê que Deus estava me chamando. Mas no dia 1º a gente estava envolvida, as vésperas do Vivas, todo aquele movimento. E eu cheguei em casa com a notícia, né? Meu pai já estava passando por algumas febres, com uma notícia que o meu pai estava no UPA. E aí, meia-noite, eu cheguei no UPA, meu pai já estava na sala vermelha. Na madrugada do dia 2. Meu pai já estava entubado. E o último momento, assim, eu lembro perfeitamente que eu falei com meu pai, foi no dia 1º de novembro, na véspera do Vivas, que ele me ligou. Era 1h da tarde, mais ou menos. Falou, filha, você não vai vir almoçar? E aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, pai. E a febre? Passou? Passou. Eu falei, tô aqui na igreja, tá? Ele falou, tá bom. E ali ele me abençoou. Eu já tinha o Lucas, eu já tinha o Daniel. O Daniel era bem pequenininho. E eu tive esse momento à tarde com ele, no telefone. E o segundo momento que eu tive com ele, ele já estava entubado. Eu não podia nem falar com ele. Aquilo me causou um espanto e um impacto muito grande, sabe, pastora? Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu pisei no UPA foi o seguinte, falei, Senhor, eu estava te servindo. Esses conflitos chegam no nosso coração. Mas, Senhor, eu Mas estava por quê? cuidando. Né? Por quê? E eu, assim, a oportunidade que eu queria era de falar com meu pai. Eu podia falar, mas ele não. Né? Talvez ele estava escutando, sim, mas é pela fé, né? Essa coisa do estar escutando, porque
quando induz a um coma, a gente não sabe se de fato a pessoa está escutando, né? Mas enfim, aquele momento ali foi um momento que eu comecei a entender o que o Senhor estava requerendo de mim, naquele momento ali. E sabe, pastora, em algumas situações, pelo menos na minha, eu entendi que o Senhor recolhe alguém que está preparado para que outros se consertem. Se mobilizem, se movam no sentido dele, né? E foi exatamente isso o que aconteceu com a partida do meu pai. No dia 2 de novembro aconteceu a conferência, eu não pude estar presente com vocês. Sim. Eu fiquei no hospital, vesti a camisa do Vivas, fui para o hospital, passei o dia 2 de novembro inteiro lá no hospital. E naquele momento do dia 2, o doutor Albino, com a equipe dele médica, chamou eu e meu irmão para poder dizer que meu pai tinha muitas horas sem urinar e que ele precisava fazer uma hemodiálise nele. E eu falei, ô doutor, eu quero te pedir uma gentileza. Depois da visita, o senhor faz essa hemodiálise nele, mas antes da visita, que é 1h da tarde, eu vou orar. Eu quero orar. Isso era de manhã ainda. Eu quero orar e eu tenho certeza que o Senhor há de responder. Porque eu não creio que meu pai veio aqui para o hospital para sofrer. E eu tinha muita convicção daquilo. Eu estava com a camisa do Vivas e eu estava com um óleozinho ungido dentro do meu bolso. E eu e meu irmão descemos e eu fui pro banheiro ali da emergência do hospital. E o banheiro, gente, é um banheiro que, modéstia à parte, não é um banheiro muito limpo, né? E naquele momento eu dobrei meu joelho ali no chão, eu peguei o óleo, passei na minha mão. E na direção renal, né, do meu rins, eu fui atrás, passei. Falei, Senhor, o Senhor me formou através da minha mãe e do meu pai. Tudo que tem aqui no meu corpo foi o Senhor que me deu. Através do sangue, através das células, Amém. DNA, tudo do meu pai e da minha mãe está em mim. Faz esse milagre. Faz com que meu pai venha urinar, porque eu não quero que ele sofra. Faz isso por mim. E naquele momento que eu orei, eu tinha plena convicção que quando eu entrasse no quarto, meu pai ia ter urinado. E realmente foi isso que aconteceu. Deus fez esse milagre. Deus fez esse milagre. E quando eu entrei no quarto, eu não quis nem ficar muito ali. Eu só queria constatar, ver o meu milagre ali, porque eu sabia que o Senhor tinha respondido a minha oração. Aleluia. Isso tudo é a gente entendendo Deus, que apesar da situação não estar favorável do jeito que a gente quer, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelo, o Senhor atende os nossos pedidos. Sim. Mas é inevitável o propósito de Deus, o tempo de Deus na terra para cada um de nós. Não tem como a gente interferir. Verdade. Ainda que eu ore com muita fé. Eu sabia que o Senhor ia levar meu pai, porque é interessante, Fabi, que comigo. aquele momento, o que você havia pedido, Deus te respondeu, né? Ele respondeu. Aí você chegou lá, viu a bolsa com coletada a urina e glorificou o nome do Senhor. Agradeci. E ele faleceu quando? Na madrugada do dia 2. E depois do falecimento, como foi a sua história? Dia 3. Depois do falecimento, foi a pastora, assim, casa vazia, né? Desde do cachorro até a vizinhança inteira. Todos nós passamos por isso, né? Todo mundo me perguntando, e todo mundo queria saber o porquê que meu pai tinha falecido. Porque meu pai era um homem saudável, né? Ele era um homem forte, cuidava da saúde. E aí começam as especulações, é isso que te machuca. Porque não importa o porquê do que você está vivendo, do que está atravessando, se a pessoa morreu disso ou se a pessoa morreu daquilo. Naquele momento, tudo que você queria era orações de consolo e conforto. Verdade. E as pessoas te param na rua para te perguntar por quê. Mas por que seu pai faleceu? E eu só respondi a mesma coisa, foi da vontade de Deus. Mistério de Deus. Eu já estava começando a falar mistério de Deus. Amém. Falei, gente, é mistério de Deus. Mas não tem um diagnóstico, não tem. E como você ficou depois do luto? A gente sabe, né, que todos nós ficamos destruídas.
Mas o que aconteceu? Qual foi a chave que Deus virou no seu coração para você hoje viver tudo que você está vivendo? O que me fortaleceu muito, 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 foi esse tempo que eu estive buscando a Deus, até mesmo me preparando para a conferência Vivas. E eu entendi o cuidado do Senhor sobre isso, para que eu estivesse forte ali. Eu pude dar um suporte espiritual para o meu irmão, para minha mãe, para os meus filhos, para a família toda, né, que vinham abraçar a gente. Eu estava confiante em Deus, eu sabia que Deus estava recolhendo meu pai, porque Deus queria fazer algo sobrenatural no meio de nós. Fabi, eu estive lá no dia 3, né? Eu lembro. No velório, e eu via o seu semblante, eu via como você estava, e eu via o milagre em você. Assim como o Estila cantou, né? O milagre sou eu. Quantos estão passando por isso, né? Quantos, nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, quantas pessoas estão vivendo luto, né? E muitas das vezes escolhem, não conseguem sair do luto, não conseguem, e escolhem curtir o luto por muitos anos, por muito tempo. E, na verdade, o luto é legítimo que seja vivido, né? Que seja vivenciado. Porém, nós precisamos fazer como Davi, né? Davi, um dia, com o luto do filho, ele se levantou. O filho morreu, ele chegou a notícia. A Bíblia fala que ele se levantou. Ele chorou muito antes, né? Chorou muito, lamentou, né, a morte. Mas ele se levantou, tomou um banho, trocou as vestes e foi adorar, né? Foi adorar. Porque realmente, quantas pessoas hoje estão vivendo? Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Quantas pessoas sendo tiradas, os entes queridos tirados dentro das suas casas. E sofrendo tanto, né? Mas a vida de Deus nesse mover todo, onde o Senhor quer derramar uma alegria, quer derramar uma certeza de Deus presente, né? De mostrar, se mostrar na sua casa, na sua situação, se demonstrou como Pai, para suprir todo aquele vazio. E pastora, o luto existe um processo de cura, né? Sim. E quando você é curada, você começa a ver beleza no luto. Uma beleza da história da pessoa que você viveu, do que ela deixou para você, sim, do que você pode fazer daqui para frente, do privilégio que você teve do de ter privilégio estado com aquele ser, exatamente, né, que Deus te escolheu para estar perto. Exatamente. E assim, eu sabia que o Senhor queria algo mais de mim. Você sabe por quê, pastora? Todas as vezes que eu tinha um probleminha ou um problemão, eu clamava a Deus. Você corria para o Pai. Eu clamava. Mas o Pai terreno tá aqui, né? Aham. Tá aqui pertinho. Eu falava, Pai, isso, isso e isso. E a direção que Ele me dava, eu seguia. Aham. Eu tinha como um escudo forte e protetor, sim, na minha frente, para me proteger. E eu precisava um pouco mais, eu precisava ser ousada, eu precisava sair daquela barreira de proteção, estar à frente. E eu tinha muita dificuldade disso, porque o meu pai sempre foi meu conselheiro, sempre foi alguém muito aqui junto comigo. E isso acabava impedindo a minha fé de crescer. Entendeu? Então, Você estava sempre à retaguarda dele. Sempre, sempre. E quando a morte do meu pai veio, eu falei, Senhor, o que vai ser de mim daqui para frente? Mas o Senhor falou comigo, agora eu vou te mostrar o que é ter pai. Aleluia. E desde então, eu nunca tive necessidade de nada, a não ser da necessidade de estar mais próxima de Deus. Aleluia. E Deus suprindo tudo, e Deus restaurando tudo, e Deus abrindo caminho, e Deus mostrando, e Deus me conduzindo. Agora, pastora, sou eu e Deus. E mais ninguém. Aleluia. É joelhinho dobrado, e o Pai manda a mensagem e eu sigo. Amém. E o Pai manda a mensagem e eu vou. E o Pai fala, para, eu paro. E é esse o relacionamento que Ele quer conosco. Total. Total. É isso. Doeu demais, mas eu entendi
que eu precisava desse momento para crescer, Aleluia. para florescer, Amém. né? E para entender o grande pai que eu tive, Aleluia. que combateu o bom combate, né? Acabou a carreira e guardou Acabou a a fé. carreira e guardou a fé. Aleluia. Eu tenho essa certeza no meu coração. Amém. Que coisa linda, Fabi. Que coisa linda. É saber ouvir dos seus lábios isso, sabe? Depois de um tempo. Quanto tempo? 2016, 5, né? 6. 6 anos, vai fazer 6 anos agora. Ano passado você participou da conferência, conseguiu ir. Consegui. Eu nunca conseguia ir, lembra, Eu sei pastora? disso. Eu não Mas conseguia. você foi, rompeu, viveu, né? Vivi. O que estava lá, ainda há esperança. Esse ano você estará conosco, eu tenho certeza disso. Com certeza. Amém. Com certeza. E eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Pastora. Nós eu quero, nessa hora, dizer para você que está nos ouvindo, que o nosso Pai, o Pai Celeste, Amém. Ele está contigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias da sua vida. E muitas das vezes, essas perdas que nós vivemos são uma forma que Ele tem para se achegar mais a nós. Que você seja abençoado com este testemunho. Amém. Que esse testemunho fale profundamente em seu coração. E que a paternidade do Pai Celeste seja presente em teu viver. Deus abençoe você. Muito obrigada, Fabi. Obrigada eu, pastora. Uma bênção estar com Amém. você. E até o próximo episódio de Vivas, Histórias que Inspiram. Deus abençoe você.